Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo. Bora papear um pouquinho? Bom, o que eu quero trazer hoje é referente a um atendimento que eu fiz há pouquíssimo tempo. Uma cliente chegou relatando um cansaço profundo. E ela me dizia que não era um cansaço físico, mas um cansaço emocional. Ela falava de um barulho interno constante, como se ela não conseguisse descansar mesmo quando tudo ao redor estava silencioso. Então ela se sentia perdida dentro de si, apesar de externamente parecer muito funcional e organizada. Então, ao longo das sessões, tornou-se claro que, mesmo tentando mudar os pensamentos, ela continuava repetindo as mesmas reações impulsivas e os mesmos padrões emocionais antigos. Então, essa cliente, ela permanecia em um ciclo de estagnação, ela não conseguia sair do lugar. Em determinado momento, ela me trouxe uma imagem muito simbólica e significativa. Então ela me disse: Olha, a minha mente parece um oceano. Aparentemente está calmo na superfície, mas eu sinto correntes profundas, intensas por dentro, como querendo me puxar e eu não sei para onde. Então, diante desse campo emocional, eu conduzi esse atendimento por meio da constelação de Iemanjá. Essa abordagem me permitiu acessar conteúdos inconscientes relacionados à carência de nutrição emocional, ao medo do abandono e à dificuldade dessa cliente confiar nos próprios sentimentos. Então, nesse processo, nós compreendemos que o que ela vivenciava era a chamada dor da alma, que na verdade é um desequilíbrio das forças internas, especialmente nos campos emocionais e espirituais. Então, aqui nessa constelação, a energia de Iemanjá atuou para essa cliente como força restauradora, trouxe acolhimento, suavização dos afetos e a reorganização interna que ela tanto precisava. Muito prazer. Eu sou Patrícia Marcelino, terapeuta energética e espiritual, e hoje eu vou te conduzir às 7 camadas da psique de Iemanjá, dentro da nossa jornada terapêutica da constelação dos orixás. E eu vou falar um pouquinho para você o que vem a ser a constelação dos orixás. Na psicologia africana, os orixás são entendidos como arquétipos vivos em nossa psique e na nossa alma. A constelação dos orixás é uma terapia de integração de consciência e alinhamento a essas forças naturais. E quando falamos da nossa psique, da nossa mente profunda, ninguém mergulha tão fundo quanto a energia dessa grande orixá, Iemanjá. Então, para a psicologia africana, a nossa psique é como um oceano. Então, é composta por 7 camadas profundas que regem quem somos. Vamos então mergulhar nessas 7 camadas, né, profundas da psique de Iemanjá, para nós conseguirmos compreender o que é a constelação de Iemanjá. Então, na primeira camada, nós vamos olhar para os medos. Então, é aqui que moram as travas, né? Sabe aqueles receios que dizem que você não é capaz e que te impedem de mostrar sua verdadeira face ao mundo? Então, talvez você identifique uma trava na sua vida que não te deixe seguir, mesmo que você tenha desejos alinhados a expectativas. As travas não deixam você fluir. Por exemplo, quando você precisa se posicionar no trabalho, no início de um relacionamento, uma mudança importante que você venha a ter na sua vida. Nesse momento, o seu corpo endurece, a sua mente bloqueia e você não sai do lugar. E isso não é, muitas vezes, sinal de insegurança ou de baixa autoestima. O que acontece aqui é que o medo governa suas decisões. Então você tem medo de errar, você tem medo de se decepcionar,
Medo de ser vista, de ser visto de verdade e ser rejeitado, como o caso da minha cliente que sentia esse medo do abandono, e tantos outros medos. E isso deflagra uma paralisia emocional em ação. Não avança para não sofrer. Enquanto o medo governa, a sua vida de fato não avança. Os medos, eles não desaparecem quando são ignorados. Eles passam a dirigir a vida em silêncio. Então, é muito importante olhar para os medos, porque se não olhamos, eles se manifestam como um adiamento constante, uma autossabotagem, relações que são mornas ou repetitivas, a sensação de estar sempre aquém do próprio potencial, ou uma vida segura, como por exemplo da minha cliente, mas sem expansão. Então, o medo não costuma gritar, tenho medo. Ele se disfarça de prudência, de perfeccionismo, de ainda não é o momento. Então, enquanto o medo governa, a pessoa não escolhe, ela reage. Enquanto o medo governa, a pessoa não vive a partir do desejo, mas da tentativa de evitar a dor. Então, olhar para os medos não é eliminá-los, eles fazem parte. É tirar deles o poder de decisão, é tirar o medo do piloto automático. E aí é dessa forma que nós vamos conduzindo e descascando e mergulhando nas 7 camadas da constelação de Iemanjá. Seguimos para a camada 2, onde estão suas riquezas ocultas. Muitas vezes essas riquezas estão submersas pelos medos. Então, aqui estão seus talentos, suas qualidades, as ideias geniais que você guardou por achar que não tinham valor. A camada das riquezas escondidas é o seu ouro interno esperando vir à tona. Na camada 3, nós olhamos para as relações. Então, como você se projeta para o outro? Como você lida com o seu mundo externo? Suas amizades e conexões, elas são pontes para você ou são âncoras? Então, aqui é importante entendermos que nossas particularidades afetam o outro e as particularidades do outro nos afetam. Nós somos contribuições um para os outros. Ubuntu, eu sou porque nós somos. Então, é o individual que compactua com o coletivo e o coletivo que molda o individual. Essa camada é a camada das trocas. Seguimos para a camada 4, onde vamos entender as suas fases de estabilidades, instabilidades e crises. Pois bem, como sabemos, o mar não é feito só de calmaria, né? Então, existem dias de ondas suaves, existem dias de mar mais revolto, né? Dias de maremoto. Então, existem alguns momentos da nossa vida que ficamos mais agressivos, outros precisamos recuar, nos recolher. E você, como lida com as suas crises? Você se afoga nelas ou você aprende a surfar com as mudanças da vida? Rumamos então para a camada 5, para analisar a sua estrutura áurica, a sua proteção energética, o campo energético que te protege. Como está a sua proteção energética? Você é aquela pessoa que é uma esponja, absorve tudo que é negativo ao seu redor? Ou você consegue se blindar, consegue manter a sua vibração selada e forte? E mais, o que você vibra energeticamente? E aqui vem muito de encontro a camada das relações. Qual é a informação vibracional que você emana para o mundo? Partimos para a camada 6. Na sexta camada, ativamos o seu poder de co-criador, co-criadora da sua própria realidade. Aqui nessa camada, você assume o leme. Então, é a camada onde você entende que seus pensamentos e suas emoções e suas intenções moldam toda essa experiência chamada vida.
Aqui nessa camada, você deixa de ser vítima. Então, você passa a ser autor, autora da sua própria realidade. Aqui também nós olhamos para a construção de um eu interno mais adequado às suas necessidades essenciais. Quais são elas? Emocionais, espirituais e existenciais. E finalmente chegamos na sétima camada, né? A camada da limpeza psíquica e espiritual. Pois bem, o fundo do mar, também o fundo do oceano, precisa ser limpo. Então, aqui nós identificamos o que não é seu. Traumas herdados, padrões familiares, obsessões psíquicas, lixos mentais, crenças limitantes, tudo isso e muito mais. E aqui nós fazemos um descarte para que o seu ori, sua cabeça, sua consciência volte a brilhar. Então, na constelação de Iemanjá, nós vamos navegar por essas 7 camadas da psique e da alma. E não apenas falamos sobre elas, nós vamos alinhar essas camadas. Quando essas 7 áreas entram em equilíbrio, o seu axé, a sua energia vital flui. Seus pensamentos e sentimentos param de guerrear entre si. E suas atitudes passam a ter propósito. Então, se você sente que é hora de mergulhar nessas águas e organizar a sua casa interna, eu te convido a conhecer a constelação de Iemanjá. O equilíbrio que você busca não está fora. O equilíbrio é a natureza que você é. Então, se hoje existe um barulho interno, um cansaço que não passa, é importante você saber que isso não é fraqueza, isso é um chamado da sua psique, um chamado da sua alma, pedindo organização, escuta e alinhamento. A constelação de Iemanjá ensina que não precisamos lutar contra o oceano que somos, precisamos aprender a navegar nele. Quando você reconhece cada camada da sua psique, o medo perde o controle. A dor encontra acolhimento. As relações se organizam, as crises ganham sentido, a energia se fortalece e a sua consciência volta a ocupar o próprio lugar. Então, fica aqui o convite. Caso você queira conhecer, se aprofundar, se alinhar nas 7 camadas da psique de Iemanjá, me chama. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, minhas redes sociais, vamos bater um papo. Então, se esse mergulho tocou algo em você, talvez seja o momento de ouvir esse chamado. E eu estou aqui para te conduzir nessa travessia. Axé e que as águas encontrem o próprio ritmo dentro de você. Até!